Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e também do trabalho da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um estudo feito pela PUC do Paraná para o CNJ demonstra que os juízes brasileiros conhecem pouco sobre a Convenção e sobre a Corte e ainda aplicam pouco também as normas internacionais que o Brasil se comprometeu a seguir. O Brasil ratificou a adesão à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, há 31 anos. Assim, se comprometeu a respeitar os direitos, inclusive, de pessoas privadas de liberdade. O país também assumiu o compromisso de acatar decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte já condenou o país em 10 casos de violação de direitos, como o assassinato do jornalista Vladimir Herzog numa dependência do Exército em 1975, durante a ditadura militar. Em 2018, o Brasil foi condenado a reabrir as investigações sobre o crime e punir os responsáveis. A sentença ainda não foi cumprida. Há 2 anos, o CNJ criou a Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana. O objetivo é abrir caminho para o cumprimento das sentenças, como explica Flávia Piovesan, coordenadora científica da Unidade de Monitoramento e Fiscalização. A unidade tem esse papel de fomentar o diálogo, visando a implementação das decisões da Corte Interamericana, e, inclusive, à luz do regulamento da Corte, tem participado das audiências de supervisão de casos na qualidade de fonte independente de informação. Então, ela já ganhou essa reputação e essa credibilidade. Já no que toca ao braço da promoção da cultura de direitos humanos, queria lembrar que ano passado, 2022, em março, foi lançado o Pacto Nacional do Judiciário para os Direitos Humanos, com medidas para fomentar concretamente a cultura de direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário. E a cultura dos direitos humanos no Judiciário precisa evoluir. É o que mostram estudos feitos pela PUC do Paraná, a pedido do CNJ. O trabalho concluiu que menos de 10% dos magistrados brasileiros aplicam as normas da Convenção. E são várias as explicações. Muitos acreditam que a soberania nacional e o livre convencimento de juízes seriam impedimentos para a aplicação, que há sobreposição entre as normas da Convenção e as da Constituição, que as partes não invocam a Convenção e que a elevada carga de trabalho dos magistrados atrapalha o aprofundamento das decisões deles. O CNJ já trabalha para mudar essa mentalidade. Uma das formas é capacitar os quadros dos tribunais. Tivemos o primeiro curso de capacitação presencial com juízes, enquanto a Corte Interamericana sessionava no Brasil em agosto do ano passado, com a Infam, CNJ e Corte Interamericana. E agora estamos nesta fase de capilaridade desta política pública. Com a Infam, tivemos uma oficina com os juízes, os formadores de formadores, e agora cada qual tivemos 2 dias de mergulho ali para avaliar quais seriam as balizas, qual seria, vamos dizer, o núcleo essencial de um curso de capacitação em direitos humanos e controle de convencionalidade, e o próximo capítulo será justamente a realização dessa política em todo o território brasileiro, com as singularidades e peculiaridades locais. De modo que estamos protegendo direitos, mas também contribuindo para a transformação de realidades. O trabalho é de longo prazo, mas já está em plena aplicação, e a evolução pode ser acompanhada. Eu convido a todas e todos que visitem a página do CNJ, em especial da UMF, em que há os nossos relatórios, os nossos informes, em que nós apresentamos não só a síntese da sentença, os pontos resolutivos da sentença, os pontos cumpridos, ainda em cumprimento, pendentes de cumprimento, e o que nós chamamos ali quase um plano de ação, com metas, com responsabilidades, mas, sobretudo, o que cabe ao Poder Judiciário brasileiro. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Andréa Vaz de Souza Perdigão,
defensora pública do Rio de Janeiro e coordenadora executiva da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ligada ao CNJ. Converso também com Daniel von der Aschen, advogado e professor de Direito na PUC do Paraná e na Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o professor Daniel. Quais são as principais conclusões, os itens mais importantes que o senhor destacaria, que o senhor encontrou na pesquisa que fez? Em relação a essa pesquisa, para falar dos principais resultados obtidos, eu acho importante apresentar, ainda que rapidamente, qual era o principal objetivo dessa investigação que foi proposta pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da sua série Justiça Pesquisa. Foi lançado um edital para apresentação de projetos que desenvolvessem uma pesquisa com o propósito de identificar os motivos que levam à baixa aplicação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos pelo Poder Judiciário brasileiro. Então, partiu-se da hipótese, por meio do Conselho Nacional de Justiça, de que essa aplicação seria reduzida, não seria realizada com a frequência desejada ou esperada, e a partir disso, então, se propôs a realização de um diagnóstico da utilização dessa convenção pelos juízes e juízas no Brasil. Então, foram vários os resultados obtidos, mas em relação ao conhecimento e aplicação da Convenção Americana, identificou-se nos questionários que foram submetidos a toda a magistratura nacional que mais de 50% dos respondentes declarou ou não conhecer a convenção, ou não tê-la estudado a fundo, ou nunca tê-la aplicado nas suas decisões, né? Então, apenas 7,5% dos respondentes afirmaram conhecer e aplicar a Convenção Americana de Direitos Humanos com regular frequência nas suas decisões. Quando se analisa a questão da aplicação e conhecimento sobre a jurisprudência da Corte Interamericana, esse déficit é ainda maior. Quase 80% dos respondentes declarou nunca ter aplicado a jurisprudência da Corte em alguma das suas decisões, né? Apenas 3% afirmaram aplicar com regular frequência a jurisprudência da Corte. E também é interessante observar que quase 85% dos respondentes declarou não considerar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos vinculante ou obrigatória para a magistratura nacional. Então, esse é um posicionamento da magistratura brasileira que contrasta com o entendimento da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, que entende que a sua interpretação sobre a Convenção Americana, ela vincula os magistrados dos estados que integram o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Doutora Andréia, qual é a percepção do CNJ sobre os resultados encontrados? De certa forma, isso confirma o que o CNJ já imaginava, né? O cenário inicial. É isso mesmo? É uma constatação importante porque foi bem detalhada e bem estudada. Nós já tínhamos uma ideia na prática que isso acontecia, né, vivenciando, né, o trabalho com direitos humanos, mas o trabalho do professor e da sua equipe trouxeram dados através de formulários, através de entrevistas e através da pesquisa da própria jurisprudência, trouxeram dados importantes para que comprovam realmente esse desconhecimento sobre as normas da Convenção. E isso é bastante interessante porque a Convenção Americana ela é um tratado internacional que foi ratificado pelo Brasil e que o Brasil se obrigou a cumprir suas normas internacionais. E, nesse caso, a magistratura deveria estar aplicando, né, como uma forma de ampliar a proteção aos direitos humanos e como uma forma de evitar violações aos direitos humanos. Então, o CNJ, inclusive, editou uma recomendação, que é a recomendação 123, que recomenda a todos a magistratura brasileira a observância da Convenção Americana de Direitos Humanos e
e a observância da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a utilização do controle de convencionalidade, que é, né, o controle da admissibilidade, da compatibilidade da norma interna, da norma nacional com as normas internacionais. Então, essa recomendação é justamente nesse sentido, para que os magistrados passem a aplicar mais essa convenção, essas normas internacionais, não somente a convenção, mas nesse caso a pesquisa era voltada para a Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse estudo ele nos ajuda muito em questão de políticas públicas do Poder Judiciário para que os juízes tenham mais conhecimento sobre essas normas e que passem a aplicá-las com mais frequência. Para ficar mais claro, quando a senhora se refere à observância das normas que estão na Convenção e da jurisprudência traçada pela Corte, isso quer dizer exatamente o quê? O juiz está obrigado a seguir ou há nuances, há casos em que ele deve observar mais a legislação brasileira? É obrigatório ou não? Veja bem, existe uma questão de independência funcional, obviamente, que é importante ser observada, mas a Convenção Americana é uma norma que integra o nosso ordenamento jurídico. É uma norma internacional que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico. Então, é uma norma que tem obrigatoriedade e tem vinculação e deve ser observada. Né? Ela vem, além do mais, além de ser uma norma que integra o nosso ordenamento jurídico, ela vem agregar, ampliar os direitos já consagrados pela nossa Constituição Federal em relação aos direitos humanos, em relação às garantias e direitos fundamentais do cidadão. Então, ela realmente tem ela faz parte do ordenamento e, portanto, ela não pode ser ignorada, ela tem que ser cumprida. Professor Daniel, do ponto de vista dos direitos humanos, por que é importante seguir a Convenção e a jurisprudência da Corte? Bom, por várias razões, né? Mas talvez a primeira delas, porque o direito internacional dos direitos humanos, ele surge aí, a partir de 1945, com o propósito de que os estados assumam o compromisso político perante a comunidade internacional de não violar a dignidade da pessoa humana e os seus desdobramentos dentro do seu território nacional. Então, é uma forma de fazer com que os estados não utilizem normas internas para justificar a violação dos direitos humanos. Então, a partir do momento em que um estado assume o compromisso, assinando uma convenção internacional e reconhecendo que vai proteger aqueles direitos dentro do seu ordenamento jurídico, dentro do seu território, não faz sentido utilizar normas internas, como a legislação infraconstitucional, para dizer o seguinte: olha, eu não vou aplicar essa norma internacional sob o argumento de que dentro do Brasil foi elaborada uma lei que dispõe de forma contrária. Né? Então, é justamente uma forma de assegurar o respeito aos direitos humanos, independentemente do que está estabelecido na legislação infraconstitucional. E é justamente por isso que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, né, desde dezembro de 2008, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ela goza de uma hierarquia supralegal, ou seja, as leis do Brasil, que são editadas pelo Congresso Nacional e pelas demais instâncias do Poder Legislativo no âmbito dos estados e dos municípios, todas essas leis elas têm que respeitar, no mínimo, o que está estabelecido na Convenção, que tem um grau de hierarquia superior. Então, essa é uma forma de garantir a proteção dos direitos que decorrem da dignidade da pessoa humana, independentemente do que decidiram as instâncias do Poder Legislativo no âmbito nacional. Então, isso é um reforço à proteção dos direitos fundamentais que já estão previstos na Constituição, também, né, num grau de hierarquia superior. Doutora Andréia, a senhora é coordenadora executiva da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte e da Convenção. O que isso quer dizer exatamente? Fiscalizar e monitorar com o objetivo de garantir o que está escrito na Convenção e o que decidiu a Corte. Mas até que ponto? Até onde vai esse trabalho? Mas eu vou pedir que a senhora responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já.
O Link CNJ está de volta pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos da Convenção Americana dos Direitos Humanos e também da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os nossos convidados são Andréia Vaz Souza Perdigão, defensora pública do Rio de Janeiro e coordenadora executiva da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ligada ao CNJ. E também Daniel Wunderhachen, advogado e professor de Direito na PUC do Paraná e na Universidade Federal do Paraná. Doutora Andréia, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para a gente abordar agora. Eu lembrei que a senhora é coordenadora executiva dessa unidade de fiscalização e monitoramento da aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos e também da jurisprudência estabelecida pela Corte. O que quer dizer exatamente monitoramento e fiscalização nesse caso? A unidade de monitoramento e fiscalização das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi criada no âmbito do CNJ como um mecanismo nacional de implementação das decisões oriundas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Essa unidade, ela tem dois aspectos. Esse primeiro aspecto, como o próprio nome já diz, de monitoramento, né? O Brasil, hoje em dia, foi condenado em 13 decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E dessas decisões existem vários pontos que são chamados pontos resolutivos que devem ser cumpridos pelo Estado brasileiro quando a Corte dá essas sentenças. Então, a unidade, a atribuição dela é de ajudar, colaborar, contribuir com o Estado brasileiro e com as pessoas, os órgãos responsáveis pelo cumprimento dessas decisões, colaborar para que exista o cumprimento através de uma relação interinstitucional entre todos esses atores. Mas nós também temos uma função de promoção de direitos humanos. Felizmente, nesse ano, agora no mês de março, nós conseguimos a aprovação de uma resolução do CNJ, que é a Resolução 496 de 2023, que incluiu nos editais de concurso obrigatoriamente a disciplina de direitos humanos. Agora, todos os concursos para a magistratura terão que ter em seus editais a questão da disciplina de direitos humanos em seus editais de concurso. Como já disse a doutora Andréia, nós entendemos que a exigência dessa disciplina no concurso, ela faz com que os candidatos tenham que estudar de maneira mais aprofundada essa matéria, o que permite desenvolver uma cultura de conhecimento da matéria de direito internacional dos direitos humanos e, por consequência, isso facilita o conhecimento e a aplicação na atividade jurisdicional. Além disso, foram propostas também outras políticas como realização de seminários, congressos e palestras sobre temas atuais relativos ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, promoção de cursos de capacitação de curta e média duração, com algumas características específicas que foram sugeridas no relatório, também a inclusão de pontuação superior em todos os itens do anexo da Resolução número 8 de 2021 da INFAM, que traz critérios de promoção por merecimento. Então, nós sugerimos que, quando os cursos, atividades que pontuam nessa tabela envolvessem a temática de direitos humanos, a pontuação atribuída fosse superior. Então, essa seria uma forma de estimular os magistrados a desenvolverem atividades, cursos, seminários, eventos, tudo aquilo que pontua para promoção na carreira, desenvolver isso dentro da área de direitos humanos. Outras propostas que também foram colhidas das entrevistas e foram sugeridas, portanto, pelos próprios participantes, foram, por exemplo, a criação de um informativo sobre decisões e materiais produzidos pela Comissão Interamericana e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a ser encaminhado periodicamente a todos os magistrados. Então, entenderam eles que essa seria uma forma de ter um conhecimento mais aprofundado e mais frequente das novidades a respeito dos materiais produzidos pela Comissão e pela Corte, entre outras propostas que também foram apresentadas ali no relatório final. Doutora Andréia, e a partir de agora, qual é o caminho? A aplicação dessas sugestões, a senhora já citou algumas das medidas já tomadas, qual é o caminho para que se vença essa questão da aplicação da jurisprudência e das normas da Convenção?
A resolução sobre a inclusão da disciplina de direitos humanos nos editais de concurso é um grande passo, porque os magistrados já vão começar, né, a sua carreira com esse conhecimento prévio, e esse conhecimento só necessitará ser aperfeiçoado. Sempre é indispensável a capacitação, e o professor Daniel, o estudo do professor Daniel e da sua equipe apontam formas de capacitação que sejam mais adequadas, porque realmente a sobrecarga de trabalho é uma grande reclamação dos juízes, de magistradas e magistrados. Então, a capacitação de uma forma mais direta, mais simples, com menos horas, assim, mas que seja mais aprofundada, é realmente um ponto relevante que nós vamos implementar. Essa questão também da promoção em relação à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados é uma questão que, obviamente, não envolve só o CNJ, envolve toda essa questão da escola e sua relação com as escolas judiciárias de cada estado. Mas o próximo passo é também a conscientização dos tribunais, né? E nós fazemos isso através do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, a conscientização dos tribunais de que implementem esses cursos voltados para esse específico enfoque do controle de convencionalidade. Outros passos, né, são também o fomento, né, de concursos, de sentenças, que nós pretendemos fazer em 2024 um novo concurso de sentenças, para estimular a que os juízes apliquem o controle de convencionalidade em suas decisões. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Andréia Vaz de Souza Perdigão, defensora pública do Rio de Janeiro e coordenadora executiva da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ligada ao CNJ. Agradeço também ao professor Daniel Wunderhachen, advogado e professor de Direito na PUC do Paraná e na Universidade Federal do Paraná. Agora, o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça do Paraná foi premiado pelo trabalho que faz em ocupações, como Abubas, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A área vive um conflito fundiário há 10 anos, mas a situação mudou com as iniciativas da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal. Em parceria com o município, o Estado e as concessionárias de água e energia, a comissão promove a regularização urbanística e fundiária da área. 8.000 pessoas foram beneficiadas com a aplicação de métodos consensuais de solução de conflitos. O TSE alerta: os brasileiros que querem votar em 2024 têm 10 meses para regularizar a sua situação eleitoral ou tirar a primeira via do título. O prazo termina no dia 8 de maio do ano que vem. Os serviços para o eleitor estão disponíveis no portal do TSE. As próximas eleições vão escolher prefeitos, vices e vereadores em todo o país. O mutirão do júri de Belo Horizonte, o maior já organizado em uma única comarca de Minas Gerais, realizou 44 julgamentos em apenas 5 dias. O mutirão segue até o dia 28 deste mês. Ao todo, foram mobilizados 28 juízes e 250 jurados para o julgamento de 200 acusados em sessões simultâneas. O mutirão é uma parceria entre o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Na última semana, 2 importantes leis foram sancionadas e nas redes do CNJ explicamos os detalhes de cada uma delas. A primeira trata da desigualdade salarial entre homens e mulheres. É a Lei 14.611 de 2023. Agora, a igualdade de salários e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função é obrigatória. A norma prevê ainda a aplicação de multa ao empregador que descumprir a lei.
Já a Lei 14.612 de 2023 atualiza a lista de infrações ético-disciplinares previstas na conduta dos profissionais e sujeita a penalidades pela Ordem dos Advogados do Brasil. A partir de agora, o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação fazem parte das infrações ao Estatuto da Advocacia. Confira mais nas redes do CNJ. E para finalizar, o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial lançou edital de consulta pública para que as instituições e sociedade apresentem sugestões que possam contribuir com a elaboração de uma minuta para a política judiciária para a equidade racial. As propostas podem ser enviadas até o dia 31 de julho para o endereço eletrônico fonaera@cnj.jus.br. Contribua com esse debate. Eu fico por aqui. Até a próxima. Agora vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Flávio Oliveira Lauange, eu sou titular da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém. E trabalhar na execução penal, ela requereu de mim uma grande transformação. Quando nós somos ensinados a magistratura, nós recebemos toda a carga teórica necessária, inclusive a formação humanística que o CNJ trouxe a partir da emenda 45, só que com o dia a dia a gente ainda é muito duro, a gente ainda é carregado por uma dureza trazida pela própria sociedade acerca do tratamento de presos e pessoas privadas de liberdade. E quando ingressamos na execução penal, nós nos deparamos com um cenário que incomodou. E aí nós começamos a ver a consequência da condenação. Para onde estávamos mandando aquelas pessoas? Quando um juiz condena uma pessoa, ele condena a privação de liberdade, e não a privação de todos os demais direitos, não a privação do contato familiar, não a privação de um espaço limpo, arejado, digno, como a própria lei de execução penal ela prevê. Conhecendo os presos naquele contato mensal, a gente começou a conhecer algumas caras, e entre eles havia uma penada que tem uma história muito interessante. Ela era da igreja, é uma pessoa muito fervorosa da igreja, só que foi fazer sexo antes do casamento. Em razão disso, ela foi estigmatizada, expulsa da igreja, acabou saindo da igreja, se envolveu com uma pessoa, essa outra pessoa era envolvida com o tráfico de drogas, ela acabou presa e passou por maus bocados ali. Não é uma pessoa má, não é uma pessoa essencialmente perversa, é uma pessoa que cometeu um erro e, em decorrência daquele erro, sua trajetória de vida foi alterada. E quando nós vimos as condições que ela se submeteu na cadeia, a gente chegou a algumas premissas. Espera aí, se o Estado teve o direito de condenar em decorrência da prática de um crime, e os direitos dessa mulher? E os direitos dessa pessoa privada de liberdade? E aí começamos a olhar para as condições da cadeia. E vimos que as condições estão muito longe do ideal da Lei de Execução Penal e do Pacto de São José da Costa Rica, nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E nisso, seguindo as duas condenações do Brasil, que é do Passo de Sacarvalho e de Curado, em Pernambuco, nós decidimos também aplicar em Santarém o cômputo em dobro de pena a pedido da Defensoria Pública do Estado do Pará. Com isso, a partir da decisão dela, nós começamos a aplicar também a outros casos, por entender que a situação deles não era diferente. Todo mundo que passou por uma situação degradante de pena, ele deve ser compensado por esse período, conforme o entendimento da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. A dignidade da pessoa humana é para todos. Quando se jura honrar a Constituição, ao assumir a toga, não se diz eu vou defender a Constituição menos as pessoas privadas de liberdade, compreendendo que todo mundo ali tem uma história, que todo mundo ali é fruto de alguma circunstância, não que justifique ou que se permita o crime por conta das suas falhas ou por conta das suas vicissitudes da sua vida, mas compreendendo que, assim como todos somos iguais perante a lei, nós também devemos dar um tratamento humano igual a todos. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.